Oiê! O vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 10 coisas que eu decidi não tolerar mais na minha vida. É isso aí, vamos lá? Bom, nesse processo de autoconhecimento, nessa jornada de se conhecer, de evoluir, de buscar saber o que é importante para mim, de buscar saber as coisas que fazem sentido, de como eu quero me sentir, de como eu quero ser vista, como eu quero estar nos ambientes que eu frequento e com as pessoas que estão à minha volta, algumas coisas ficaram muito claras para mim que eu decidi não tolerar mais. E eu quero compartilhar com você. A ideia é trazer luz para isso e cada uma com a sua verdade e aquele negócio. Nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos traz o poder de escolher, o poder de fazer as nossas escolhas baseado no que a gente acredita, mas isso não significa que a gente não vai ter as consequências. Lembra, para tudo na vida a gente tem as consequências. Vou fazer uma pausa aqui, eu vou desligar meu WhatsApp porque eu tô no meu escritório e aí tá tocando aqui, ó. Hoje eu vim fazer do meu escritório aqui, ó, tá começando a chover. Ó, meus livros ali, ó, minha mesa, meu escritório aqui. Eu vou desligar meu WhatsApp. Ó quem tá aqui comigo hoje, meu pai e minha mãe. Tem dia que eu pego o Fefe e o Biel pra colocar aqui comigo, enfim. Lembra, a gente tem que honrar a nossa história. Só vou fechar aqui pra não ficar tocando aqui e não aparecer, não ter nenhum sinal sonoro e até mesmo pra não tirar minha concentração do que eu quero falar pra você. Vamos lá. Nesse processo de autoconhecimento, eu entendi que essas 10 coisas eu não quero mais tolerar na minha vida. E aí aqui é um lugar de fala no sentido de não de eu ser superior, por favor, não é isso, tá? É no sentido de que tem coisas que a gente não quer mais sentir, tem coisas que a gente não quer mais entrar, tem coisas que a gente não quer mais viver. E querendo ou não, eu fiz 41 anos. Algumas coisas vão mudando, porque tem fases da nossa vida que a gente tolera mais coisas. E tá tudo certo, tá, gente? Faz parte da vida. Mas eu vejo cada vez mais que o quanto mais eu me conheço, mais eu me valorizo. Eu me valorizando, eu me amando, tem coisas que não vão fazer mais parte da minha vida. E eu vou começar te contando a primeira delas. É tentar convencer alguém de algo. Gente, já passei dessa fase. Eu não quero convencer ninguém de nada mais. Até você que tá aqui me ouvindo. Se faz sentido pra você, você pega pra você. Se você não faz sentido pra você, tá tudo certo. Vida que segue, continuamos amigas e tá tudo bem. Eu cheguei a um ponto que eu falei assim, se você acha que isso aqui é vermelho, e pra mim isso aqui é um azul, se é vermelho pra você, é vermelho pra você. Eu não vou te convencer de nada de diferente disso. Entende? Claro que isso eu tô falando em situações de amizades, trabalho, relacionamentos. Agora, quando a gente tá trabalhando na questão dos filhos, isso tem que ser um pouquinho diferente. Porque quando a gente está trabalhando com os filhos, a gente tem que trabalhar os pilares de valores, princípios, que aí a gente tem que trazer com base nas nossas atitudes e com base em falas que eu preciso mostrar intencionalmente isso, né? Então, eu vou até dar um exemplo que aconteceu isso hoje no carro. A gente voltando do carro, uma situação entre os irmãos, e o meu mais velho veio com uma fala que eu não gostei, como ele trouxe, repreendendo o irmão. E aí eu fui e falei, não é dessa forma que você fala. Não, mas eu faço do meu jeito. Eu falei, não, mas não é dessa forma. Aí eu tenho que me impor e mostrar para ele o caminho. Fora isso, dos meus filhos, mais ninguém. Nem meu pai, nem minha mãe, nem minha irmã, nem cachorro, papagaio, periquito, enfim. Eu não tenho que convencer ninguém a nada. Cada um faça as suas escolhas e colha as suas consequências disso. Somos adultas e essa é a realidade. E aí, quando eu me coloco neste lugar, como fica mais leve? Como ficar? Sabe assim, porque você tá numa mesa conversando com alguma pessoa, a pessoa começa a falar. Tá bom. Sabe? Você dá 2 passos para trás e você não tem que convencer ninguém a nada. Principalmente em época de política, coisa de futebol, então aí nem se fala, gente. Eu sou a pessoa que você não vai me ver numa mesa falando sobre isso. Algumas batalhas a gente só vence saindo do campo de guerra. Fica com essa aí pra você. O segundo ponto que eu não quero mais tolerar na minha vida é romantizar o caos. E aí aqui eu falo de um lugar de fala que acabou de acontecer. Passei por um dia de caos, hoje já voltou tudo na calmaria. E aí entender isso
faz com que cada vez mais eu tenha a percepção de que eu preciso me antecipar para governar. E aí viver sobre o caos é no sentido assim, que tem pessoas que elas estão fazendo as coisas sempre sob pressão. Tudo por última hora, sempre vivendo nesse modo que tá ali com a cenoura ali, ó. Não, viver assim é algo insalubre, pro meu entendimento, tá? Tem pessoas que querem fazer diferente, aquele negócio, vida que segue, né? A gente aceita e tá tudo bem. Pra mim, o que eu puder fazer com que as coisas sejam leve, fluida, que eu me sinta bem, que eu me sinta tranquila e não romantizar o caos, faz parte hoje de um lema que eu não vou tolerar mais. Pra mim precisa estar tudo certo. Vão ter momentos de caos? Vão ter, como eu tive ontem, como eu vou ter em outras situações. E aí eu vou lidar com o caos de uma forma adulta, de uma forma estoica, que eu tô trabalhando muito esse lado meu estoico, e tem sido, assim, algo desbravador e algo, assim, que vem me colocando em um lugar de aceitação que dá leveza, traz tranquilidade. Então, não romantize o caos. Vê se faz sentido isso aí pra você ou se você é aquela mulher que só funciona sob pressão. A terceira coisa que eu decidi não tolerar mais é ficar com lealdade em relação às minhas versões anteriores. Principalmente com o divórcio, gente, as coisas mudaram. A minha forma de pensar mudou, a minha forma de agir mudou, a minha forma de encarar o mundo mudou. Mas isso não tem a ver somente com o divórcio, tá? Eu acredito que todas nós passamos por fases da nossa vida. E cada fase vem com ela aprendizados, vem com ela lições, vem com ela lealdades que a gente fica, eu preciso ser assim, eu preciso ser assado, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E aí eu entendi que eu não preciso ser leal às minhas versões antigas, porque hoje eu sou uma nova mulher. E a Michelle de antes, ela já fez muitas coisas legais e ela já fez muitas coisas erradas também. E eu não preciso ficar olhando para essas versões da Michelle e ficar me culpando e ficar carregando peso ou ficar tentando ser algo que hoje não faz mais sentido para mim. Entende? Quando eu entendi isso, eu me senti mais leve. E vem sendo isso que eu venho fazendo. E neste caminho, a gente vai se conhecendo, né? E aí eu olho pra Michelle de antes, que é aquela Michelle que tinha o hábito de querer ser salvadora. E aquilo eu tenho que tomar cuidado, porque a gente quer sempre voltar para o lugar que é conhecido pra gente. Aí eu olho assim numa situação que eu quero salvar, eu quero fazer, eu quero... Opa! Você não vai salvar nada, você não tem que salvar ninguém. Você tem que salvar só você mesma. Ou então, quando vem pensamentos que eu preciso ser salva, que eu já contei isso pra você nos vídeos aqui, eu falo, você não precisa ser salva. Você é capaz de se salvar. Você é capaz de se nutrir e realizar todos os seus sonhos. Conseguiu entender que eu preciso romper com essas lealdades das versões da Michelle? E aquilo, mais pra frente eu vou romper com a Michelle de agora e assim sucessivamente. É um processo de autoconhecimento. E quando eu olho pra isso, eu entendo que eu vou seguir só com o que faz sentido naquele momento da minha vida. Então, eu espero que possa soar bem aí pra ti. Que a gente pode olhar para o nosso passado, mas a gente tem que estar agora no presente, consciente do que a gente quer viver. E esse é um processo diário, que requer escolhas. E que não é nada facinho a gente sair desse modo automático. Eu sei muito bem disso. A quarta coisa que eu decidi não tolerar mais, e foi uma coisa que eu preciso sempre estar me policiando, é se eu estou evoluindo ou se eu estou gastando meu tempo nas coisas que eu estou fazendo. E aí aqui, gente, esse momento da vida que a gente está vivendo em relação a essa era da internet, redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, enfim, a gente precisa se policiar. O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Você está gastando seu tempo ou você está evoluindo? Entenda uma coisa, ser produtiva é muito diferente de ser ocupada. Porque ocupação a gente arruma a rodo. Tô com roupa pra passar. Roupa pra passar não, porque eu não passo mais roupa, tá? Só te contar esse detalhe. Tô com roupa pra dobrar, tem coisa pra fazer da casa, várias ocupações. Mas eu estou aqui produzindo o meu trabalho. Porque eu entendo quais são as minhas prioridades, o que é inegociável pra mim. Vai ter as tarefas de ocupação? Vão ter, sempre vão ter. Mas primeiro eu preciso ser produtiva. Oi, meu filho, vem me dar um beijo aqui. Tô gravando vídeo, ó quem aparece aqui, ó. Tava na piscina, né? Começou a chover, vai se trocar. A mamãe tá gravando, tá bom? Com o que você está se ocupando?
Entenda que vai ter momentos que você vai poder ter essa ocupação. Eu também tenho. Mas condiciona ela, vou deixar até uma dica aqui pra você. Condiciona ela a estar fazendo um cardiorrespiratório, uma caminhada na esteira, uma escada, uma bicicleta. Vai lá pra academia, vai malhar, aí você fica se ocupando com coisas aleatórias, porque faz bem também, a gente dá umas boas risadas. Eu adoro assistir vídeos engraçados na tela, principalmente nos momentos que eu estou sozinha, eu me divirto, eu fico rindo que nem uma palhaça. Então, ou seja, é saber usar com moderação, mas o cerne dessa coisa que eu não quero tolerar mais é no sentido de eu estar me ocupando com várias coisas que não está fazendo eu evoluir. Pegou a chave aí? Então, bora lá. A quinta coisa que eu não tolero mais, e essa eu falo de boca cheia, é ter medo de desapontar os outros. Eu não tenho mais medo disso. Gente, eu não tenho mais. Gente, como é libertador isso. Se você acha isso de mim, tá tudo bem. É o que você acha. Eu sei quem eu sou. Sabe? Eu não quero mais tentar agradar, tentar ser aceita, tentar pertencer. E isso é tão libertador no sentido de que, lógico, eu me preocupo com as pessoas, eu tomo cuidado com as pessoas, eu tenho uma escuta empática, não é isso, tá? Pelo amor de Deus, tenha cuidado, as pessoas que conversam comigo, elas têm total minha atenção plena diante dessa pessoa. Não é sobre isso. É no intuito de eu deixar de viver para desapontar uma pessoa, não. Entenda uma coisa, quem convive comigo mesma 24 horas por dia? Sou eu. Eu preciso estar feliz, eu preciso me agradar, eu preciso me proteger, eu preciso me cuidar, eu preciso me amar. E este movimento vai gerar desapontamentos. E tá tudo bem com esses desapontamentos. Aceita isso e segue o barco no seu caminho, na jornada que você deseja construir. A sexta coisa que eu não tolero mais, e é sobre mim, tá? Isso, é eu reclamar das coisas que eu aceitei. Eu aceitei é sem reclamação. Eu lido, eu ajo. Se eu não tô feliz, se eu tô reclamando, sou eu que vou mudar. Lembra? Ou eu aceito, ou eu mudo. Os incomodados que se mudem, no sentido de que eu não estou feliz nessa situação, eu estou incomodada com essa situação, eu que mude. Para de reclamar. Vai lá e muda. Vai lá e muda a situação. Vai lá e muda a forma como você está lidando. Vai lá e muda a lente que você está enxergando. Vai lá e muda. Para de querer reclamar e tentar mudar o outro. Não, é sobre você. E aí aqui é uma postura de autorresponsabilidade mesmo, sabe? De você trazer para você e mudar. E parar de reclamar. A sétima coisa que eu decidi não tolerar mais na minha vida é deixar o medo me paralisar. É isso mesmo. Esse processo todo que eu venho vivendo, mais de 7 meses divorciada, o medo, ele é sempre presente na minha vida. E não que não era antes, tá? Ele era também. Mas eu confesso pra você que hoje ele é mais. E cada uma lida com seus medos. E vão ter seus medos, tá? Cada história, cada mulher tem a sua jornada e tem os seus medos. Mas eu decidi entender e colocar ele no lugar dele. Porque eu já sei o caminho que o medo me leva. O medo me leva para paralisação, para eu ficar naquele lugar confortável. O medo me leva para um lugar conhecido. O medo, ele me leva para estes lugares. E aí eu me questiono, eu quero estar nesses lugares? Não. Então eu tenho que fazer o que com o medo? Lidar com ele. Agir mediante ao medo. Ter a coragem de ir para a vida. Ter a coragem de agir e de desbravar e de estar numa postura de aprendizado, tá? Estar numa postura aberta e permitindo que o novo entre. E que por muitas vezes você não vai gostar desse novo. Você vai precisar se posicionar, ou até mesmo você vai se arrepender de uma escolha que você fez. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque você só vai saber se você não gosta se você experimentar. Então, permita-se viver. Dê uma chance de experimentar a sua coragem, de você sentir ela. Gente, é algo, confesso pra vocês que é algo que é... Eu não conto nem palavras pra te contar o quanto é gostoso ter essa coragem de viver. E aí, desde pequenas coisas, eu senti essa coragem esse final de semana que eu corri 10 quilômetros.
E aí, num post no Instagram, teve uma seguidora que colocou lá que ela também correu, foi a primeira vez que ela venceu isso. E eu falei, é uma sensação maravilhosa, né? Aí ela escreveu, uma sensação inexplicável. É isso. É você ter a coragem de ir para a vida, é uma sensação inexplicável. Claro, como eu disse, a gente vai aprender nesse processo todo. Mas quando a gente tem um coração ensinável, a gente vai aberta, lembrando sempre dos nossos princípios e nossos valores. Gente, a liberdade é algo inexplicável. A coragem é algo inexplicável. E a sua vida, o que você deseja construir, está fora da sua zona de conforto. Pensa nisso. A 8ª coisa que eu não tolero mais, e esse tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, que é saber aonde eu deposito a minha autoestima. Lembra? Eu não posso ficar depositando na mão de qualquer pessoa. E principalmente pessoas que não têm capacidade de lidar com a autoestima de uma outra pessoa. Então, ou seja, a sua autoestima ela tem que estar depositada em você. A minha autoestima tem que estar depositada em mim. E eu tenho que tomar esse cuidado de cuidar desse pilar da minha vida, que é a minha autoestima. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem, onde eu elenquei os pilares da autoestima e o quanto é importante a gente cuidar disso para que a gente possa viver de uma forma alegre, feliz, contente, conectada e com propósito. Então, não deposite a sua autoestima na mão de terceiros. Essas pessoas, elas não estão preocupadas. Elas não vão ter o cuidado e o zelo que você tem que ter para cuidar deste pilar, que é somente seu. Combinado? A 9ª coisa que eu aprendi na pele, essa, ó, eu falo que essa foi aqui, ó. Na labuta da pele e doeu. É criar expectativas da forma como o outro agiria. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de criar expectativas da forma como o outro agiria em relação a uma situação. A gente precisa falar, a gente precisa se posicionar. A gente não tem que ficar mais em silêncio. A gente precisa trazer o que a gente quer sentir, o que a gente quer viver, o que a gente pensa sobre isso. Claro, em situações que tenham que cabem esse tipo de fala. Entendeu? Em relacionamentos próximos, em relacionamento com seus filhos, com seu cônjuge, pessoas que são importantes para você. Você precisa trazer como você gostaria que as coisas acontecessem. Impor limites, impor respeito, falar não, falar como você gostaria que fosse. Chega de silêncio. O silêncio, sabe o que vai acontecendo? E eu vivi isso. Você vai tendo um desprezo. E com desprezo vai tendo um afastamento. Tudo fruto do silêncio, de você não trazer as coisas que você deseja viver, trazer as coisas como você está se sentindo. E, consequentemente, um afastamento. E, consequentemente, uma desilusão, uma desconexão, um divórcio. Enfim, entenda que para a gente cultivar bons relacionamentos é necessário boas conversas. Ter aquelas conversas difíceis são necessárias. A gente trazer os pontos que a gente acredita, o que a gente pode ajustar. Ter esse coração ensinável, ter um coração e um ouvido empático para ouvir é fundamental para que a gente possa ter bons relacionamentos. Então, pare de criar expectativas em relação a como o outro agiria. O outro, ele vai agir com base na história dele, com base no que ele entende da situação, com base na lente dele. Se você não trouxer para ele ou para ela como você gostaria que fosse, ele vai continuar agindo dessa forma. Entendeu? Então, para só de criar expectativas. Ou você aceita, lembra do aceitar ou muda, ou você muda. Combinado? E a 10ª e última coisa que eu decidi não tolerar mais, e ela é: nada que tira a minha paz vale. Nada. A minha paz, ela segue comigo em primeiro lugar. Ou seja, se eu estar nessa situação tirou a minha paz, não é aqui que eu vou estar. Se eu estar com essa pessoa me tirou minha paz, não é aqui que eu vou estar. Se eu estar nesse ambiente de trabalho tirou minha paz, não é aqui que eu vou estar. E aí, não é para dar uma de louca e sair aí terminando tudo, saindo de tudo, pelo amor de Deus, né? Vamos ser adultas. É você se preparar para as coisas acontecerem.
Se você está num trabalho que hoje você não é feliz, que você não vê propósito, você não se sente conectada e transbordando, você é responsável para mudar isso. Isso está tirando a sua paz. Então você se prepare para que algo seja diferente. E aí você vai fazer intencionalmente isso. E isso se aplica para qualquer outra situação. E aí vão ter situações, né? Que nem meus filhos. O que eu faço com os meus filhos? Enfim, na barriga de novo? Não dá, né? Não dá. Eles tiram a minha paz. Claro que tira. Que filho que não tira a nossa paz? Mães, por favor, coloquem nos comentários. Mas aí é saber lidar com as situações. É saber entender e trazer princípios e valores e se colocar num papel de autoridade também. Aí aqui a gente muda. E aí a gente pode fazer depois um vídeo só sobre o papo de maternidade, que eu também adoro isso. E trabalho muito isso em mim. Porque eu vejo nitidamente que eu carregava várias formas de ser mãe com base na minha história. E eu pude fazer diferente. Mas voltando para o tópico do nosso vídeo, a sua paz, ela tem um valor que é incalculável. Não permita que pessoas, situações, ambientes tirem a sua paz. Roube ela de você. A sua paz, ela é algo inegociável. Pelo menos para mim, é. O caminho do autoconhecimento é um caminho diário, onde você vai vivendo, as coisas vão acontecendo, você vai experimentando, você vai errando, você vai acertando. E essa é a jornada. Essa é a jornada da vida. E aí, quanto mais presente a gente entende que tem certas coisas que a gente não precisa tolerar, vai ficando mais leve esse caminho, entende? Porque aí, quando apresenta-se uma situação, eu sei que aquilo eu não tolero mais, eu viro a página. Eu mudo a rua. Eu troco de trem. Entende? Então, eu não fico ali naquela situação mais remoendo. Essa é a ideia desse vídeo. Entender as coisas que você não tolera é fundamental para o seu processo de autoconhecimento. É fundamental para a jornada da sua vida, para que ela seja cada vez mais leve, mais presente. E entenda também. E saiba, os desafios vão chegar. As coisas ruins vão vir. Faz parte do nosso desenvolvimento. Mas quando a gente está presente, as coisas fluem. As coisas acontecem. A gente passa por eles, a gente sacode a poeira, dá a volta por cima e o show tem que continuar. E a vida continua e a gente está lá presente, contente. Errando, acertando, mas vivendo. Eu espero do fundo do meu coração que tenha feito sentido esse vídeo pra você. Se você assistiu até aqui, deixa o seu comentário. Me conta o que você achou desse vídeo. Eu tenho recebido vários feedbacks de vocês e eu fico tão contente. Recebi do vlog, e eu fiquei... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu fiquei super encabulada de fazer esse vlog. Eu não ia fazer. Eu falei, não vou fazer desse jeito. E eu recebi o feedback de vocês adoraram. Eu vou fazer mais vezes, mostrando a minha rotina, mostrando a minha jornada. Tanto é que hoje eu mudei o meu local de gravação. Eu espero que você também tenha gostado. Então, de verdade, obrigada pelos feedbacks de vocês. E estamos juntas nessa jornada. Vamos lá evoluir, passar pelo nosso processo de autoconhecimento. Todas nós, porque eu também estou passando pelo meu. O ouvido que mais ouve tudo que eu falo sou eu, é o meu mesmo. Então, é um processo para mim também. E eu falo para você que vem sendo uma jornada leve, uma jornada que me traz paz, que me desafia sempre, a todo momento. Eu tô me desafiando a fazer os vídeos. E que tá me tirando da minha zona de conforto, mas eu posso te falar, eu tô com o coração repleto de gratidão em estar aqui produzindo esse material e que ele possa servir para você, te encorajar, te inspirar a evoluir, porque eu falo que esse é o grande chamado. A gente tá aqui de passagem para evoluir. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.